Bom, queridos, graça e paz, mais um domingo que nos deu o Senhor e motivo de sermos gratos por mais este dia, onde Ele nos concede o fôlego de vida, a saúde, e isso é primordial. E nós precisamos agradecer ao Senhor por todas estas coisas. Vamos iniciar aqui a segunda etapa do batismo no Espírito Santo, que é algo que para nós é de suma importância. E o texto aqui na revista da Escola Bíblica Dominical, ele vem dizendo: a maneira de entendermos o batismo com o Espírito Santo é muito importante. Devemos evitar toda discussão vã que promova dissensões ao invés de unidade no corpo de Cristo. Todavia, é necessário buscar o posicionamento teológico coerente e que esteja pautado não em opiniões, mas em textos bíblicos que expliquem como se dá o batismo no Espírito Santo. Como já fora dito, mesmo antes de Jesus se referir ao Espírito Santo, João Batista já profetizava a respeito de um segundo batismo, distinto do batismo em águas que ele realizava. Está em Mateus 3,11, Marcos 1,8, Lucas 3,16. Seria errôneo de nossa parte crer que os discípulos que andavam com Jesus e faziam milagres, Marcos 3:13 a 15, Lucas 10:9, 17 a 20, ainda não eram salvos. Eles haviam abandonado tudo para seguir Jesus e acreditavam que ele era o Filho de Deus. Mateus 14:33 e 16:16. É interessante que, apesar de estarem com Jesus, os discípulos foram batizados com o Espírito Santo em um momento subsequente, Atos 2:4, e baseados numa promessa de Jesus que distingue bem este batismo, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Atos 1:5. Nesse ponto, muitos levantam um questionamento lógico de que seria impossível aos discípulos já serem batizados com o Espírito Santo, pois a sua atuação ainda não tinha começado, mas viria após a morte de Jesus. A narrativa da conversão dos samaritanos e dos crentes de Éfeso ao Evangelho mostra que na nova dispensação, o batismo com o Espírito Santo não é dado a todos no ato de crerem em Jesus, e que é possível uma pessoa já ter se batizado nas águas e não ser batizada com o Espírito Santo. Nota-se nas passagens do Novo Testamento que para os apóstolos havia uma nítida distinção entre ser batizado com o Espírito Santo e crer em Jesus como Salvador. Pois, enquanto este ato realiza-se no interior da pessoa e não podem ser tão visível aos olhos humanos, aquele é marcado por manifestações extraordinárias e externas que confirmam tanto a pessoa que é batizada como aos demais cristãos
a autenticidade de tal obra do Espírito Santo. Atos 2, de 1 a 4, Atos 8, 12 e 14 a 17, Atos 10, 44, 48, 11, 15 a 18 e o 19, de 1 a 7. Champlin comenta: é evidente para Lucas, vejam bem, é evidente para Lucas, o autor de Atos, ordinariamente a confirmação do batismo com o Espírito Santo era conferida através do falar em línguas. E a conclusão: não restam dúvidas de que todo cristão tem o Espírito Santo em sua vida, desde o ato em que se entrega a Jesus e se arrepende dos seus pecados. João 16, 9 a 12, Romanos 8, 15 a 17, Gálatas 4, 6. Mas o batismo com o Espírito Santo deve ser buscado com oração e intensidade. Atos 1, 14. Assim como Jesus ensinou e incentivou seus discípulos a buscarem esse poder do alto, os pastores e líderes precisam falar mais desse assunto nos cultos, pautá-lo na Bíblia Sagrada e motivar os crentes a desfrutarem dessa bênção do Espírito. Às vezes é necessária a atitude profética de uma liderança que impõe suas mãos com fé e ministra com essa bênção aos fiéis, como Pedro, João e Paulo fizeram. Atos 8, 15 a 17 e 19, 6. A palavra batismo significa imersão. Ser batizado com o Espírito Santo é ser imerso em uma nova dimensão de vida, em que o poder do Espírito Santo capacita a pessoa para testemunhar de Cristo em todos os lugares. Atos 1, 8. É o início e não o fim de uma vida de busca, de consagração e de serviço feito pelo amor a Deus e ao seu povo. Então nós temos aqui alguns pontos que nós precisamos aprender. Precisamos entender com o Espírito Santo. É muito importante. Devemos evitar toda discussão vã. Porque uns vão dizer que é uma coisa, outros vão dizer que não é outra. Alguns vão dizer que o batismo do Espírito Santo era somente no Antigo Testamento, aliás, no princípio da igreja primitiva. Mas nós sabemos que a Bíblia, ela nos dá diretrizes. E o apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, ele diz que nós precisamos buscar os melhores dons. E quais são esses dons? Esses dons vêm do Espírito Santo. E quando nós somos batizados no Espírito Santo, a nossa busca constante e incessante, a nossa separação das coisas que nos afastam da presença de Deus, nós vamos mergulhando nesta dimensão que nós falamos lá na conclusão. Uma dimensão que nos traz a amplitude do Espírito Santo. Precisamos buscar, tão somente buscar, e não entrar em discussões, porque as discussões, elas trazem contenda, elas trazem divisão. E o nosso objetivo é estarmos unidos e não divididos. Então, buscar um embasamento teológico
coerente e que não seja opiniões, mas ir nos textos bíblicos, como deixei aí, né, para que vocês busquem essas confirmações, as explicações sobre o batismo no Espírito Santo. Quando nós levantamos a mão e confirmamos diante de Deus e diante dos homens que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador das nossas vidas, nós já temos o Espírito Santo. Mas os discípulos que se converteram e que seguiam a Jesus e faziam milagres, eles não precisavam do Espírito Santo, porque Jesus estava com ele. Mesmo ainda não sendo declarado que todo o poder nos céus e na terra teria sido dado a Jesus, ou foi dado a Jesus, ele tinha todo o poder, porque na verdade Jesus é Deus. E como Deus, ele tem todo o poder. E dentro desta circunstância, nós podemos aprender que Jesus, ele sempre teve poder. Por isso, quando ele se dá à morte, ele ressuscita e ele, antes de ser assunto aos céus, ele diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, porque ele já tinha o Espírito Santo, porque Jesus também é o Espírito Santo. Ele já tinha. Mas o batismo no Espírito Santo eles não tinham. E aí dá-se o batismo no Espírito Santo. E eles, agora, com o Espírito Santo e com o batismo no Espírito Santo, eles começam a fazer a diferença. Eles não tinham mais Jesus, mas eles tinham o Consolador. Ele tinha o Mestre. Eles tinham aquele que nos conduz até a volta de Jesus. E nós podemos ver aqui que tem aqui algumas indagações que diz que os discípulos que andavam com Jesus e faziam milagres, Marcos 3, 13 a 15, Lucas 10, 9 e 17 a 20, ainda não eram salvos? Sim, eles eram salvos. O motivo deles não terem sido batizados no Espírito Santo não quer dizer que eles não fossem salvos. Eles não eram meros seguidores, mas eles tinham confiança no Mestre. Mas eles precisavam, como nós precisamos, sermos cheios do Espírito Santo, ou seja, sermos batizados no Espírito Santo. E é por isso que João, ele batizava com água, mas ele já profetizava que viria um que os batizariam com o Espírito Santo. E muitas vezes nós deixamos de crer nessa promessa. Não buscamos, não fazemos por onde conseguirmos.
A narrativa da conversão dos samaritanos e dos crentes de Éfeso ao Evangelho mostra que a nova dispensação, o batismo, que na nova dispensação o batismo com o Espírito Santo não é dado a todos no ato de crerem em Jesus, e que é possível uma pessoa já ter se batizado nas águas e não ser batizados com o Espírito Santo. Perfeito, corretíssimo. Porque para ser batizado com o Espírito Santo é necessário uma busca. Não é de qualquer maneira. Precisamos nos separar. Precisamos saber o que Deus quer de nós. Não que não sejamos salvos. Não é que não sejamos salvos. Nós somos salvos, mas precisamos sermos revestidos. Assim como os discípulos ficaram em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E não só poder, também de autoridade. Nota-se nas passagens do Novo Testamento que, para os apóstolos, havia uma nítida distinção entre ser batizado com o Espírito Santo e crer em Jesus como Salvador. Crer em Jesus como Salvador é uma coisa, e ser batizado no Espírito Santo é outra. É outra completamente diferente. Pois, enquanto este ato realiza-se no interior da pessoa e não pode ser tão visível aos olhos humanos, aquele é marcado por manifestações extraordinárias e externas, que confirmam tanto a pessoa que é batizada como aos demais cristãos, e a autenticidade de tal obra do Espírito Santo. Muitos dizem que o batismo no Espírito Santo ele é evidenciado através de línguas. Comigo não foi assim. Comigo parecia que eu estava sendo incendiado quando eu fui batizado no Espírito Santo. Depois eu falei em línguas, mas o dom de línguas não veio com o batismo no Espírito Santo. Não veio. Parecia que eu estava pegando fogo. Porque teve um período da minha vida que eu estive separado de tudo na vida. Eu não trabalhava e morava na igreja, e isso aí me deu. Eu estudava demais, buscava muito, e eu entrava à madrugada orando, entrava à madrugada estudando, e numa dessas madrugadas eu fui batizado com o Espírito Santo. É algo indescritível, não tem como descrever, porque são tantas coisas que afloram em nós que antes nunca tinha havido. Só que olhos não vão ver. Mas a minha trajetória de vida, a minha mudança de vida, fez com que as pessoas vissem a diferença. E dentro da conclusão, nós vamos mais uma vez falar. A palavra batismo, ela significa imersão, ou seja, mergulhar, descer sob a água. Ser batizado com o Espírito Santo é ser imerso em uma nova dimensão de vida, ou seja, uma mudança de vida. Uma mudança de vida. Porque nós começamos a ser confrontados
com a nossa vidinha medíocre, porque a nossa vida é uma vida medíocre. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, que recebemos dons do Espírito Santo, a nossa vida deixa de ser medíocre e passa a ter e nós temos uma nova visão de vida. Essa é a palavra correta, uma nova visão de vida. Só que a nossa nova visão de vida não é terrena, ela é extremamente espiritual. Ela é extremamente espiritual. Então, queridos, precisamos ter uma vida de busca, consagração e de serviço feito em amor a Deus, ao seu povo. Aí eu deixo uma pergunta para você. Quantos discípulos você já formou? É hora de nós refletirmos isso aí. Eu não estou falando de números. Eu até fiz a pergunta quantos, mas eu tenho muitos discípulos que não estão na minha igreja. Estão em outras denominações, estão em outros estados. Então que Deus vos abençoe e vos guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Você que assistir e gostar, deixa o seu like aí. Se você não for inscrito, que você possa se inscrever e ativa o sininho para que você receba essas mensagens automaticamente. Que Deus vos abençoe.